Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de Química. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre os ésteres. O que são esses ésteres? Vocês vão descobrir junto comigo na nossa aula. Os ésteres são aqueles que dão um cheirinho a determinados grupos orgânicos. Por exemplo, aquele cheirinho da pera, do kiwi. Então, vocês vão gostar da aula de hoje, tá bom? Os ésteres, a gente vai estar encerrando o nosso conteúdo de funções oxigenadas com os conceitos dos ésteres, tá certo? Gente, como eu já falei no início da nossa aula, nós vamos relatar aqui para vocês o conteúdo de ésteres, onde o descritor é o descritor 4, que fala em relacionar carboidratos, lipídios e proteínas com a obtenção e gasto de energia pelos seres humanos, organismo humano. Entendam uma coisa, nós vamos finalizar, tá bom? As funções oxigenadas com conteúdo de ésteres. O que são esses ésteres? Os ésteres, eles são obtidos a partir da reação de esterificação entre ácidos carboxílicos e alcoóis. Ou seja, para mim formar um éster, eu vou precisar do ácido carboxílico e do álcool, tá bom? O éster é todo composto formado pela substituição da hidroxila, que é o OH, do grupo carbonila, de um grupo do ácido orgânico, por um grupo alcoxila, que é o O ligado ao carbono, proveniente do álcool. Então, vocês estão vendo aí o grupo do éster. Eu tenho um carbono com ligação dupla para um oxigênio e uma ligação simples para um outro oxigênio ligado a um carbono saturado, que nós chamamos de grupo alcoxila, tá bom? Então, eu vou perder uma hidroxila para formar o grupo éster, ganhando o grupo alcoxila. Aqui nós temos o exemplo da nomenclatura. A nomenclatura, ela segue o prefixo, que é a quantidade de átomos de carbono que existe na cadeia carbônica, um infixo que está relacionado a tipo de ligação que existe entre átomos de carbono, se é ligação simples, é AN, se é ligação dupla, é EN, se é ligação tripla, é IN, mais o ato, mais a preposição de, mais o nome do substituinte com terminação ila. Nós temos um exemplo aqui, bem simples. Por exemplo, nós temos aqui o propanoato de etila. Como é que eu vou identificar isso? Nós iremos identificar primeiro a primeira cadeia. Vocês vão identificar o grupo funcional, que é aquele grupozinho que eu disse para vocês, o alcoxila. Ou seja, tem que ter um carbono com ligação dupla para um oxigênio e uma ligação simples para outro oxigênio, se ligando a um carbono saturado. Então, eu identifiquei. Quando eu identifico esse grupo, eu vou saber quais são as cadeias. Como nós temos um exemplo aqui. Aqui nós temos, pessoal, ó, o grupo, tá certo? E isso aqui eu chamo de primeira cadeia e essa é a segunda cadeia. A primeira cadeia eu tenho 3 átomos de carbono, ó, carbono 1, carbono 2 e carbono 3. Então, ele é prop, certo? Prop, entre esses carbonos só tem ligação simples, então o infixo é AN, mais a terminação que é o ato. Então, ficou propanoato de... Aí, o restante, aqui eu tenho um carbono e aqui eu tenho outro carbono. 2. Et, porque é o prefixo, né, do substituinte. Ou eu chamo de etil, isso aqui, que é um grupo funcional, que nós chamamos esse grupo que está lá nos grupos orgânicos. Então, fica etil mais a terminação et mais a terminação ila, que formou a etila. Aqui eu já tenho outro exemplo.
Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho o propanoato de isopropila. A isopropila é isso aqui, certo? E por que é et? Porque eu só tenho 2 carbonos, ó, carbono 1 e carbono 2. Então, fica propanoato de isopropila, tá bom? Então, sempre vocês vão seguir essa regrazinha básica. Que regra básica é essa, Aparecida? Prefixo, mais infixo, mais o ato, mais de, mais o nome do substituinte com a terminação ila. Sempre o substituinte, ó, vai ser isto aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, mais uma vez, eu tenho 2 carbonos, então é et, mas a terminação ila, formou etila, tá certo? Dando continuidade ao nosso conteúdo, aí tá aqui, gente, ó, que eu tava explicando a vocês. Aqui eu tenho o metanoato de metila. Opa, metanoato. Met, ó, porque eu só tenho um carbono, então, ó, 1. Tá certo? E, ó, aqui eu também só tenho 1. Então, fica met mais ila. Então, formou o metanoato de etila. Aqui eu tenho 2 carbonos, então fica et. Mais porque só tem ligação simples, mais o ato, preposição de. Olha, aqui eu só tenho um carbono, então fica metanoato de metila. Vocês estão vendo? Aqui eu tenho. Olha que exemplo legal esse daqui, ó. Eu tenho aqui um anel benzeno ligado àquele grupozinho, né? O grupo alcoxila. Então, aqui eu tenho, ó, o anel benzeno. Então, como é que vai ficar? Bezoato de etila. Por que etila? Porque aqui eu tenho 2 átomos de carbono, ó. Carbono 1 e carbono 2. Tá certo? E para terminar, nós temos aqui as reações de esterificação. Que é uma reação de esterificação? É quando eu tenho os ácidos carboxílicos reagindo com alcoóis, produzindo éster e água. Aí a gente dá o nome de reação de esterificação. Olha o exemplo aqui. Vou falar desse primeiro exemplo aqui, que é bem mais fácil da gente compreender. Aqui eu tenho como vocês estão vendo, eu tenho um ácido, que é o ácido metanóico. E aqui eu tenho um álcool, que é o metanol. Eles se uniram. Quando eles se uniram, no processo chamado de reação de esterificação, houve uma hidrólise, uma quebra. Então, quando eles se quebraram, eles deram origem a quem? Ao metanoato de etila mais água. Como foi que ocorreu isso? Ou seja, esse hidrogênio se ligou a esse hidrogênio, formando H2. Preste atenção. E de onde foi que apareceu esse O, Aparecida? Para formar a molécula da água. Aqui eu tinha, ó, um O, 2 O e 3 O. Então, esse Ozinho que estava aqui, ele não saiu, ele continuou do mesmo jeito. O que foi que aconteceu? Eu apenas uni os 2 hidrogênios, que formou a molécula da água, H2O. E, consequentemente, o que foi que aconteceu depois de tudo isso? Sobrou apenas este grupo aqui, ó, junto com este cara aqui. Então, quando eu juntei o HC, ligação dupla para o oxigênio, ligação simples para outro oxigênio, e juntei com esse CO, esse CH3, formou o metanoato de metila. E o restante, que no caso aqui vai estar de vermelho, que é esse hidrogênio, juntando com essa molécula aqui, ó, o HO, formou a molécula da água, tá certo? Eu sei que às vezes a gente acha que é um pouco complexo, gente, mas a gente consegue compreender direitinho. A atividade de vocês está no livro didático na página 104, tá bom? E a questão
15 e a questão 16. Na questão 15, vocês vão formar as moléculas de éster, o etanoato de propila, o benzoato de metila, o propanoato de isobutila e o etanoato de isopentila. Dúvidas, vocês é só me chamarem que eu auxilio vocês. E a 16, vocês vão fazer esse processo que eu acabei de ensinar, essa reação, vocês vão quebrar. Aqui tá formado, ó, propanoato de metila, então vocês vão separar, tá bom? Vocês vão separar o ácido e o álcool, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Que vocês tenham tirado o máximo possível dessa aula de hoje, para que vocês possam dar continuidade no aprendizado de vocês.